Vida e Saúde começando, agora pode chegar, fica bastante à vontade, porque é aqui que você vai aprender. Nosso programa dessa semana toda a gente tem conversado sobre mídia e saúde mental e hoje a gente vai falar sobre o consumismo. Olha só, assunto interessante aqui no Vida e Saúde. Nós também vamos entender um pouquinho a diferença entre a soja negra ou a soja preta e a soja branca. Você sabia que existem esses dois tipos de semente? Daqui a pouquinho você descobre aqui comigo qual é a importância de cada uma delas e a diferença também entre esses dois grãos. Nós vamos também aprender um pouquinho sobre o pé do diabético. Qual é a diferença? Quais são os cuidados necessários, cuidados básicos que o diabético precisa ter ao cuidar dos seus pés? O Vida e Saúde não acontece sem alguns parceiros. Eu quero agradecer aqui a Clínica Adventista Vida Natural por receber a gente tão bem. Esse espaço aqui, o estúdio é aqui na Clínica Adventista. A gente recebe aqui todo o apoio dos profissionais. Também quero agradecer a Renata Schoy, porque ela está sempre parceira junto com a gente. Tem Habitat Móveis e muitos outros. A CPB também por deixar o Michelson participar com a gente durante toda essa semana. Muito obrigada a cada um de vocês, parceiros aqui do Vida e Saúde e da TV Novo Tempo. Agora é hora de papo sério, consumismo. Michelson Borges está aqui com a gente mais uma vez. Bem-vindo ao Vida e Saúde, viu? Michelson, assim como o secularismo, o consumismo, ele também tem a tendência de enfraquecer a nossa saúde espiritual. Por quê? Nós estamos prosseguindo aqui na nossa série de análise de ismos que atacam o cristianismo, né? E o nosso tema aqui sobre consumismo, né? Na verdade, o consumismo, ele obedece àquela armadilha perigosa, né, do consumo, que é a mídia criando em nós uma insatisfação, um desejo de consumir, então a gente compra, aí a endorfina age no cérebro, você sente uma certa satisfação momentânea, acha que aquilo ali satisfez, né, o seu vazio, os seus anseios, criados artificialmente pela mídia, mas essa mesma mídia insana, né, não estou criticando toda a mídia, né, mas o segmento que estimula exatamente aquilo que é o consumismo, né. Consumir é necessário, nós precisamos disso, mas o consumismo, como qualquer outro tipo ou quaisquer outros, ou alguns tipos de ismos, né, são nocivos. Porque você cria então essa insatisfação, você compra o desejo, o objeto do desejo, mas logo em seguida o mesmo marketing usado para nesse artifício aí vai trazer a tal da obsolescência programada. Olha, isso que você comprou já está obsoleto, já não serve mais. Então você precisa de um 2.0, 2.5, 3.0. Nossa, isso está cada vez mais curto, né? Exatamente. Esse tempo vamos assim, esse tempo de curtir as coisas que a gente compra está cada vez mais diminuído. A obsolescência programada é programada para realmente ser mais curta, né? Você adquire, em alguns meses, aquele produto já foi descartado, né? Ou já foi descaracterizado como algo bom. E você sempre está nessa armadilha do consumo. É preciso que o consumidor, o telespectador, se torne consciente dessa armadilha, para que ele consuma aquilo que realmente precisa. Para não ficar realmente nessa... Agora, a gente entra num dilema, né? O que é realmente necessário? Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente percebe que a gente precisa de muito pouco. Ao mesmo tempo, se a gente estiver muito acostumado com o consumismo ou com os itens que a gente realmente acha que são essenciais, a gente vai ter dificuldade de descobrir o que é realmente a gente não pode abrir mão. Sim. E assim como nós vimos no programa anterior, a respeito do secularismo, né? Um dos perigos do consumismo é realmente coisificar não só objetos, que são coisas, mas coisificar relacionamentos e pessoas. Então, eu queria entrar nesse assunto. Normalmente, quando pensa no consumismo, a gente não pensa em relacionamento. Só que isso vai afetar os nossos relacionamentos, por quê? Porque a gente entra num ciclo vicioso de preciso trocar, preciso... Nós vimos já em programas anteriores que ideias têm consequências, né? E aquela ideologia que se adota para a sua vida, quer seja o secularismo ou o consumismo, né? Acaba sim afetando o nosso comportamento. E aqui está o maior perigo, né? Quando você consome coisas, sei lá, você pode se endividar, você pode ter problemas nessas áreas aí. Mas quando você aplica esse pensamento aos relacionamentos, aí a coisa fica complicada, porque aí vem a ideia do ficar. E o ficar, diferentemente do namoro, que envolve um compromisso, né? Ele envolve realmente a ideia de usufruto e descarte, né? Agora pensa no pior ainda, que se você adota essa mentalidade e a leva para o casamento. Uau. Se o produto, aspas, né, não corresponde às expectativas, troca-se.
E hoje nós vemos isso Descarta. com muita facilidade acontecendo nos relacionamentos, né? Não há mais aquele interesse de lutar por um relacionamento, de se aplicar à busca de soluções. Fazer funcionar. As pessoas querem realmente descartar, porque o produto não serve mais. Michelson, como que a gente pode lutar contra isso? Parece que se a gente parar para pensar um pouquinho, parece que é impossível. Eu diria que não, quer dizer, parece realmente, né? Mas a gente precisa procurar realmente uma vida mais simples, né? Precisamos buscar aquilo que realmente é essencial na vida. E o essencial é a nossa relação com Deus, nossa relação com a família e o trabalho como algo necessário para você promover a manutenção, não é? Michelson, você está acostumado a lidar com pessoas que estão assim infectadas. E a gente fala assim pessoas, mas a gente corre o sério risco de baixar a guarda, de parar, de analisar as coisas antes de realizar os atos. Você consegue ver diferença em pessoas que realmente têm o hábito de filtrar? Não, eu realmente preciso disso ou não preciso disso. E as pessoas que não conseguem usar esse filtro, Michelson? Dá para ver. Saúde mental. Sim, dá para ver claramente, porque as pessoas que não estão assim apercebidas desse ciclo vicioso, né, dessa armadilha midiática, elas são infelizes. Elas vivem de doses de felicidade momentâneas. É uma felicidade neurológica, a dopamina apenas age ali naquele momento da compra ou do prazer momentâneo, né? Agora, as pessoas que são conscientes disso e que vivem à luz desses ensinamentos como o de Paulo, que eu acabei de ler, elas são constantemente felizes. Não que não tenha momentos de decepção ou de tristeza, claro, mas a vida, ela encontra paz, equilíbrio, harmonia e felicidade. E constância, né? Constância. Isso é constante. Então, ela tem momentos de tristeza, mas a vida é permeada por alegria. Os consumistas têm uma vida triste, permeada por alguns momentos de felicidade assim... Euforia. Efêmera, né? Certo. Michelson, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Olha, ele é jornalista, ele é escritor de alguns livros, mantém o blog Criacionistas. Como que é o endereço? Criacionismo.com.br. Criacionismo.com.br, com assuntos assim muito interessantes. Eu sempre acesso lá e vejo coisa, não só sobre criacionismo, mas análise de comportamento, ciência e religião, saúde também. Muito legal, muito legal. Obrigada pela presença aqui com a gente. Amanhã ele vai estar aqui com a gente de novo, falando um pouquinho mais sobre algum detalhe do... Vamos ver sobre o que ele vai falar. Ele vai falar sobre mídia e saúde mental. Obrigada, Michelson. Obrigado também. Agora é hora da gente falar um pouquinho sobre nutrição. Vamos aqui com a Adriana, está aqui com a gente. Tudo bem, Adriana? Tudo. Bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Obrigada. Adriana, soja preta, soja branca. Tem gente que nem sabe que existiam os dois tipos de soja. Exato. Por que a soja é tão importante pra gente? Vamos começar falando sobre isso. Então, a soja comum, né? Aqui tá a soja amarela ou a branca, como a gente fala. Ela é importantíssima ela tem bastante hormônio, né? Que é muito importante para as mulheres, a reposição hormonal, mas também ela é um alimento rico em proteína. Para quem segue uma dieta vegetariana é importante, alimento saudável, e uma leguminosa aí que pode também substituir o feijão, o tão famoso arroz com feijão, né? Muito Adriana, importante. tem muitos homens que têm preconceito com a soja, acham que ela é só boa para a mulher, mas o consumo moderado dela também vai beneficiar os homens. Mesmo sendo muito bom, um bom repositor hormonal, as mulheres têm que tomar muito cuidado também. Tem mulheres que comem todo dia soja. Não precisa? Não precisa, tá? Então, os homens podem ficar despreocupados, podem comer que não vai ter nenhum problema hormonal, né, se for um consumo adequado da soja. Tá. Agora vamos então falar um pouquinho das diferenças entre a soja preta e a soja amarela ou branca. Isso. Primeira cor. Mas por quê? O que mudou na composição da soja? Porque por fora a soja negra, é óbvio a diferença, uma mais escura e uma mais clara, mas por dentro a soja... As duas são branquinhas. Branquinha. Isso. Então, o que muda da soja preta é que o invólucro dela, né, a pelezinha, a casquinha dela, ela é riquíssima em antocianina. Que é isso? O que é essa antocianina? É um composto, uma substância altamente antioxidante. Combate o envelhecimento, né, das células e, lógico, a gente não vai envelhecer também, né? Vai combater o envelhecimento também, nosso envelhecimento. Ela ainda, como você falou, ela não é muito conhecida aqui no Brasil. A USP ela fez alguns estudos bem interessantes, mas a maioria dos estudos estão focados lá na Coreia do Sul. Então, todas as tudo que tem de novidade vem lá da Coreia do Sul, tá?
Foram feitas algumas pesquisas com as duas. O que difere realmente é esse poder altamente antioxidante pelos flavonoides também, que tem, fora a antocianina, em relação à composição, carboidrato, lipídio e proteína é a mesma das duas sojas. Agora, quando a gente fala em antioxidante, a gente não pode pensar só em envelhecimento pele, só em envelhecimento rugas, a gente tem que pensar no envelhecimento de todos os tecidos do corpo. De todos os tecidos, exatamente, né? Nosso corpo é feito por células. Então, se essa soja tem uma propriedade de prevenir, combater o envelhecimento das células, todo o nosso corpo vai ser também poupado, né? Beneficiado. Exatamente. Agora é o seguinte, quais os benefícios então da soja branca e da soja preta? Isso. Então a soja, como eu falei, ela é importante para o funcionamento do corpo, principalmente a parte hormonal. Tá? Mas são os fito-hormônios, né? Ela Isso. E a preta, a soja preta, o que eu achei interessante é que lá na Coreia eles trocam pelo feijão. Aqui, então faz um ensopado, pode fazer um ensopado. Não precisa, porque normalmente a gente usa a soja aqui, dificilmente a gente usa como feijão, a gente usa como salada, a gente usa em embutidos, né? Aqui eles usam muito também, aqui no Brasil tem muita farinha, né? A farinha da soja preta. É difícil você encontrar o grão mesmo. Agora a farinha é utilizada em pães, em tortas, bolos. Como ingrediente. Como ingrediente mesmo. Mas ela é importante, né, nessa parte mesmo da parte do antioxidante. Agora, muita gente fala que a soja preta ela é melhor para emagrecer. É verdade ou é mito isso aí? É verdade, Teori. Por quê? A antocianina, ela tem um efeito muito legal no nosso corpo. Ela diminui a taxa de gordura no sangue, né? Então, antes mesmo de descobrirem a soja preta, a antocianina já era estudada. Já era procurada por aí. Então, agora é só encontrar um alimento que é rico nessa substância. Então, ela diminui a gordura no sangue e ela também diminui o armazenamento da gordura nas células. Tá. Né? Então, ainda faltam alguns estudos, os estudos ainda não são conclusivos, né? Mas já tem pistas aí. Isso, então tem pessoas que fazem uso da farinha, né? Antes das refeições, como uma forma de emagrecer. Tá, mais uma ajuda aí para quem quer perder peso. Agora é o seguinte, a gente precisa saber, então você disse aqui no começo da nossa conversa que a gente precisa consumir moderadamente. O que é moderadamente? Quantas vezes por semana e qual a quantidade ideal indicada? Exato. Quando eu falei isso é porque tem pessoas que falam, nossa, é muito bom, eu vou comer farinha, vou tomar leite. De manhã, vou fazer tarde à salada, noite. Isso. Então, o ideal é que seja umas 3 vezes na semana, ou em forma de salada, porque fica muito gostoso. Em forma de leite, tem gente que toma leite, por exemplo, quase todo dia. Daí não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Uma coisa que já me perguntaram, falam assim, nossa, se o segredo está na casquinha, porque é essa substância que dá a cor escura para a soja preta. Isso. Se está na casquinha, porque quando a gente faz uso da soja, a gente tira a casquinha. Verdade. Eu falo, soja não vai perder? Então, essa soja, ela é um pouco mais... É difícil de perder a casquinha. Então, mulheres, não tirem a casquinha na hora de fazer a salada. Por isso que talvez a farinha seja mais popular, porque a farinha ela é utilizada com a casca toda. Com a casca toda, isso. E ela é mais molinha, ela é mais macia. O grão é um pouco mais macio do que a soja amarela. Certo. Isso. Então, olha... O mito não é mito, a soja preta emagrece mais fácil, só para relembrar. Então, ela tira a gordura do sangue e ela não deixa que tenha o armazenamento da gordura nas células. Ah, olha só, então ela realmente ajuda. Ajuda sim. E eu acho que vale a pena, porque na verdade ele é um produto um pouquinho mais caro, um pouquinho mais difícil de ser encontrado, mas se você entrar em alguns websites de cerealistas ou lojas maiores, já é possível encontrar. Eu já comprei soja preta e não foi assim tão absurdo para encontrar. Adriana, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. Você sabe que as portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigada, Teru. Vamos para o intervalo. Na volta, você vai entender aqui comigo que cuidados essenciais o diabético precisa ter com os pés. Logo depois do intervalo, a gente volta.